Abram a Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 30. Já deixa marcado aí o livro de Efésios para vocês acompanhando, porque a gente vai ler vários textos no livro de Efésios. Efésios 4, 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo? Essa é a nossa mensagem dessa manhã. O que entristece o Espírito Santo? O que o magoa? O que fere o Espírito Santo e, consequentemente, nos afasta de Deus? Pois bem, se quisermos estar a cada dia cheios do Espírito Santo e, por fim, receber o seu poder para darmos a última mensagem de advertência a este mundo, temos que alegrá-lo e andar em harmonia com Pai, Filho e Espírito Santo. E então nos perguntamos, mas como alegrar o Espírito Santo? Afinal, não nascemos de novo, né? Não andamos mais na velha natureza, vivemos em novidade de vida, somos uma nova criatura. Mas tem muita coisa, gente, que alegra o Espírito Santo e nós não fazemos. E muita coisa que entristece o Espírito Santo e fazemos. Então, hoje vamos analisar algumas coisas que entristecem e que podemos estar fazendo, né, no nosso dia a dia e não estar nem percebendo, por talvez estar tão acostumado, né, por já ter virado uma rotina no nosso dia a dia. E isso é muito perigoso, pois aquele que entristece o Espírito Santo com hábitos, com maus hábitos, práticas de pecados não abandonados, não confessados, pode até ficar fora da cidade santa. Então vamos lá. Uma das muitas coisas que entristece o Espírito Santo é voltar ao velho homem. Em Efésios, capítulo 4, verso 22, eu vou ler aqui do celular porque tem um problema na minha vista bem sério, que é bem bonito de ler papel. Efésios 4, 22 diz assim: Despie-se do velho homem que se corrompe por desejos maus e enganosos. Ou seja, Deus nos pede para deixar para trás as velhas práticas, velhos hábitos que não agradam, mas quando uma pessoa decide olhar para trás e voltar à velha natureza, isso entristece muito o Espírito Santo de Deus. E que tristeza mesmo, meus irmãos, a pessoa ter o conhecimento da verdade, viver essa verdade e depois se afastar dela. Deixar toda a caminhada com Cristo para trás, por uma tentação, ou talvez por uma decepção, ou qualquer outro motivo. Cair e afastar-se da vontade de Deus, voltando a cometer as velhas práticas do passado, quando ainda éramos desconhecedores de Cristo. Isso é muito triste. Olha só, em 2 Pedro 2, 20 e 21, diz que depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Ou seja,
o estado de uma pessoa que sai dos caminhos do Senhor torna-se pior do que quando aceitou. E a Bíblia diz que melhor que nem tivesse aceito andar com Jesus. E o pior de tudo é quando caímos em tal situação e nos apegamos de novo aos pecados ou idolatrias que cometíamos antes, passando a gostar de novo dessas coisas que entristecem o Espírito Santo, fica muito mais difícil sair delas e lutar contra o próprio coração. Portanto, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Por este motivo, o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 10:12: assim é que ele julga estar firme, cuide-se para que não caia. No entanto, meus irmãos, é melhor prevenir um mau hábito do que ter que lutar depois contra ele. É melhor evitar cair em pecado do que, depois de cair, tentar voltar. Então, a única solução para não deixar ser tentado pelas velhas paixões mundanas é procurar estar cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5:18 nos afirma: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um outro conselho também é dedicar-se com compromisso à missão no qual Deus te chamou. Olha só o que diz 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por afirmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais. Portanto, meus irmãos, se você passa por dificuldades, por tentações, pratica coisas que entristecem o Espírito Santo, peça ajuda a Deus, porque há caminhos difíceis para voltar. Uma segunda coisa que entristece o Espírito Santo é a mentira. Nós podemos ouvir nesta manhã uma grande experiência na qual a irmã Viviane teve em questão mentira versus verdades. E quando ela decidiu estar ao lado da verdade, consequentemente ao lado da vontade de Deus, Deus a honrou. Quando amamos a Deus, Ele nos honra. Glória a Deus por isso. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito da mentira. Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Às vezes, gente, é muito comum, né, contar uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, mas devemos lembrar claramente que o pai da mentira é o diabo, adversário de Deus. Olha só o que diz em João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Certa vez, um homem levou a sua família para almoçar. Lá comeram, sobrou algumas comidas e ele ficou com vergonha de pedir ao garçom para embrulhar ali para levar para casa. E logo ele inventou uma história. Ô garçom, vem cá por favor. Embrulha aqui essas comidas porque eu quero levar para o meu cachorrinho. E as crianças inocentes num coro só se alegraram. Opa, o papai vai comprar um cachorrinho para nossa casa. O homem ficou sem chão. O garçom ficou sem ação. Pensa que situação difícil. Gente, quantas vezes encontramos na mentira a melhor alternativa
para certas situações. Quantas vezes preferimos encarar uma mentira do que encarar uma verdade? Sabemos que, de fato, lidar com a verdade muitas vezes, em certas situações, pode ser difícil. Mas ser fiel e verdadeiro é sempre a melhor escolha. Deus está do lado da verdade. Ele jamais vai desamparar um filho seu por ter sido verdadeiro. Deus jamais vai permitir que você sofra algum dano porque você preferiu ser verdadeiro. Nós vimos hoje um lindo testemunho sobre isso. A mentira não procede de Deus, procede de Satanás. A Bíblia, ela é muito clara quando diz que quando mentimos, automaticamente estamos ao lado de Satanás, falando a sua própria linguagem. Irmãos, eu não sei por qual motivo você sustenta uma mentira na sua vida. Talvez seja por medo, ou porque você não tenha coragem de enfrentar as consequências revelando a verdade. Mas eu te digo, Jesus está contigo. Jesus está apenas aguardando você tomar uma posição ao lado dele, ao lado da verdade, para ele se levantar com providência nessa situação e te honrar. Ele não quer mais que você viva nessa condição que entristece o Espírito Santo, sustentando uma mentira. Porque a mentira procede de Satanás. Deus não abençoa o que vem do mal. Pense nisso. Terceira coisa que entristece o Espírito Santo é dar lugar à ira e automaticamente ao diabo. Alimentar raiva no coração, minha gente. Se é uma pessoa grosseira, irritada, mal-humorada, tudo isso entristece o Espírito Santo e nos afasta dele também. Efésios 4, 26 e 27 declara que quando sentires raiva, olha o conselho, quando sentires raiva, não pequem, apazigua-se a sua ira até o pôr do sol e não dê lugar ao diabo. Ou seja, esse texto nos diz que quando a gente se irar, que a gente venha fazer as pazes com a pessoa antes de dormir, né? Para a gente não dormir com aquela ira, com aquela mágoa, com aquela angústia, porque senão estamos dando uma brecha para Satanás agir e fazer suas artimanhas ali na nossa vida, no nosso coração. Agora, gente, claro que é normal se irar. É normal ter raiva, ser grosseiro às vezes. Afinal, nós somos o quê? Seres humanos, pecadores. E viver nesta vida sem se irar, sem se estressar, é quase impossível. Mas o X da questão é quando a ira sobe ao coração. É fácil se controlar, minha gente, quando estamos irados, quando estamos com raiva, enfurecidos. É fácil se controlar? Não é. Não é fácil. Mas devemos nos controlar. Assim como nós nos controlamos no gasto do nosso dinheiro. Mas você pode se perguntar mais, irmã Michele, o que é que tem a ver? Ira com dinheiro, mulher. Veja só. Quando a gente está com o dinheirinho sobrando e a gente começa a gastar sem se planejar, o que vai acontecer? Acaba tudo. Por exemplo, a gente vê um vestido lindo na vitrine. Ai, que vestido mais lindo! Toma lá da cara. Paguei, amigo. Nossa, que terno bonito! Olha, não estou nem precisando, mas esse está com toda. Muito lindo. Pagou, é meu. Abre um restaurante vegano no Mega Shopping lá, comidas deliciosas. Sento lá, compre, nossa, tudo que eu tiver direito. A conta, por favor. Ah, gente, isso tudo, mas tudo bem, pagou. E quando chega em casa, menina, cadê aquele dinheiro que eu tinha? Eu gastei tudo isso sem nem sentir. O que foi mesmo que eu gastei? Em que foi mesmo que eu gastei? Não é assim que a gente diz. Não é assim que a gente faz. Da mesma forma,
quando estamos, quando tomamos atitudes cheias de ira, nós não pensamos nas consequências. Nós, consequentemente, nós fazemos e falamos coisas ruins. E por isso, minha gente, dar lugar à ira entristece o Espírito Santo. Além disso, nos prejudica muito, né? Nos prejudica demais e atrapalha bastante a nossa relação com Deus e com as pessoas. Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Amém. Quarta coisa que entristece muito o Espírito Santo é ter hábito de falar palavras torpes. Olha só o que diz Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Mas, Michele, o que é mesmo, querida, a palavra torpe? Segundo o dicionário, vamos lá. Torpe significa depravado, que insulta os bons costumes. Motivo torpe, asqueroso, que causa nojo, que é nojento. E ação torpe, enodoado, que contém mancha, mácula ou sujeira. Eu irei mencionar aqui algumas palavras torpes que entristecem muito o Espírito Santo. Palavrões. Na boca de um crente não pode haver. Comentários negativos. Deve ser eliminado de nome de uma mulher de Deus. Fofocas. Não devemos jamais deixar que a fofoca faça parte da nossa vida, se é que queremos herdar o reino dos céus. Então, show fofoca. Zombarias, comentários inúteis, palavras obscenas, mentiras e coisas semelhantes. Em Efésios 5:3-4 diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas em vez disso, ações de graças. Olha que conselho maravilhoso para nós. Quinta coisa que entristece muito o Espírito Santo é negligenciar o chamado que Deus nos faz na sua obra. Isso deixa o Espírito Santo muito triste. Lucas 9:62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Irmãos, para quem não sabe, pesquisei, o arado é um instrumento usado no campo para revolver, isso mesmo, revolver a terra com o objetivo de descompactá-la e assim viabilizar o melhor desenvolvimento das raízes e das plantas. É um eficiente instrumento de trabalho no campo. E o arado também é sinônimo de trabalho no reino dos céus. Geralmente, uma pessoa que conduz o arado não pode olhar para trás, para que todo o trajeto não fique prejudicado, porque ela precisa seguir em linha reta. Por exemplo, é um instrumento que ele faz assim, buraco na terra, bem reto. Não sei se vocês já viram. Quem Chico está dizendo assim, é isso mesmo. Quem mexe com terra assim, sabe? Um campo. Ele deixa o buraco bem reto, vários deles. E não pode olhar para trás, porque é assim, se olha para trás, o projeto vai ficar
curvado, vai ficar torto. Ou seja, como a gente leu aqui em Lucas 9, não agrada a Deus uma pessoa que começa um trabalho na obra e não termina, mas fica olhando para trás, desviando-se do caminho de Deus e da fé. Ou seja, começa a fazer um trabalho para Deus, mas fica olhando lá no passado, fica olhando para trás de sua vida. E isso vai deixar o quê? Defeituoso o trabalho que ele está fazendo para Deus. É basicamente isso que esse texto quis nos trazer. Olha Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, não me agradarei dele. Também não é agradável a Deus uma pessoa que é negligente com as atividades da igreja, ou que faz o trabalho para Deus com má vontade. E com isso eu pergunto: como tem sido o teu trabalho para o reino de Deus? Você está fazendo o trabalho para Deus com zelo, com amor, com compromisso, com alegria, dizendo: eis-me aqui, ó Deus, o que queres que eu te faça? Você tem recebido o chamado para a obra de Deus e está trabalhando para Deus, para as coisas da igreja, que é para o Senhor, não é para nenhum irmão, é para Deus. Você tem feito isso com alegria? Você tem atendido o chamado com amor, com compromisso? Que possamos refletir. Em Romanos 12:11 diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Chega de negligências, minha gente. Chega de trabalhar para Deus com má vontade, com falta de dedicação ao ministério que Deus confiou a mim e a você. Sétima coisa que entristece o Espírito Santo. A penúltima, eu prometo que eu falo só isso, mas outra aí a gente conclui a mensagem. Ganância. A ganância é uma das graves coisas que entristece o Santo Espírito de Deus e nos afasta dele. Veja só o que diz Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, a palavra diz assim, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino dos céus. A ganância é uma cobiça, é um desejo intenso por bens, riquezas, mas também inclui falta de misericórdia, desonestidade, falta de solidariedade, vontade intensa de ganhar mais e mais que os outros. E a cobiça é um pecado tão grave, tão sério, que é comparado com idolatria, como a gente leu no texto acima. Isso, gente, infelizmente, vai deixar muita gente de fora da mansão do reino dos céus. Quer queira, quer não. Quer que a gente aceite ou não. Mas o dinheiro, o trato com o nosso dinheiro, também é algo espiritual. Mateus 6:24 diz: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e odiar o outro, ou há de se apegar mais a um e desprezar o outro. Infelizmente, até no nosso meio, no meio dos nossos irmãos em Cristo, que julgam estar na igreja adorando a Deus, são gananciosos, dando naturalidade e nem percebem mais.
precisamos vigiar, precisamos ser vigilantes para que isso não aconteça conosco. 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não compadecer dele, como pode ter nele, permanecer nele o amor de Deus? Como? Que reflexão maravilhosa para a gente, viu? E a última coisa que entristece muito o Espírito Santo de muitas coisas, de muitas outras coisas, é amar o mundo e suas cobiças. 1 João 2,15 e 16 diz assim pra gente: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o Papai do céu não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Papai do céu, mas provém do mundo. Esse texto, meus irmãos, trata-se de vícios pecaminosos que nos afastam de Deus. O apego a bens materiais, que acabam tornando-se idolatria, e a ausência de amor para com o nosso próximo, o egoísmo também, a vontade de satisfazer os prazeres da carne, os prazeres do corpo, ser mais amigo dos prazeres do mundo do que amigos de Deus e os céus. Infelizmente, esse é o tipo de escolha que muitas pessoas estão fazendo, trocando sua fé, sua comunhão com Deus, sua caminhada com Cristo por prazeres momentâneos, por paixões mundanas, pelo eu ser maior do que o meu Deus. Infelizmente, é a escolha que muitos estão fazendo em suas vidas. 1 João 2,17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus e amém. Amém. Irmãos, a vida cristã não precisa ser chata. A vida cristã não precisa ser monótona. A vida cristã não precisa ser sem graça. A Bíblia diz que o reino dos céus é paz e alegria no Espírito. Gálatas 5:25. Se afirmarmos que somos de Deus, devemos caminhar também de acordo com a santidade do seu Espírito. Igreja, corremos grandes perigos de conhecer essa verdade e ficar entristecendo, magoando, insultando o Espírito Santo de Deus e desprezando a aliança feita conosco por meio de Jesus Cristo, pelo sangue que Jesus derramou na cruz por cada um de nós. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, diz Efésios 5:10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5:10. Eu convido mais uma vez as irmãs Joana e Juliette para adorar o Senhor com o hino Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
Nos enche do teu poder em nome de Jesus. Amém. Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor, e adorar, Senhor, dá-nos a direção. Senhor, estou em tuas mãos. Vem, Senhor, vem habitar em nós. Senhor, contigo não temerei. Tu és a vida, és meu rei. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, toca em nós, nos ajuda a abandonar tudo que não te agrada, nos ajuda a ser forte a cada dia. Igreja, é fácil viver neste mundo sem se irar, sem mentir, sem sentir tentado de olhar para trás. Claro que não é fácil. Deus nos disse que não seria fácil, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo assim, fazer justiça. E apegados a Cristo, segurando em sua mão, orando a cada dia, colocando Ele no centro da nossa vida, seremos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém. Vimos hoje alguns pontos dos muitos que não agradam ao Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo. Que você sinta o desejo no seu coração de reconhecer o seu erro. Que eu consiga enxergar o meu erro. Colocar o joelhinho no chão, clamar por Jesus, dizer: eis-me aqui, Senhor.